como você precisa pensar e fazer para construir as bases da sua identidade profissional. Eu sou Eliana Almeida, psicóloga e neuropsicóloga clínica, mentora de psicólogos e idealizadora do programa Psicólogos Bem-Sucedidos. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é que você precisa entender, por isso que é a base da construção. O que é que você precisa entender para começar a construir a sua identidade profissional. É comum na psicologia que a gente acredite, né? Às vezes a gente valoriza tanto essa ciência, que é uma ciência tão maravilhosa, que tem tantas contribuições a dar em tantas áreas da vida humana, né? Que tem aí, ao longo dos últimos anos, ajudado tantas pessoas. É comum a gente sentir que é suficiente que a gente diga que é psicólogo. Mas, de fato, isso não é suficiente. A psicologia, como o Brasil, por exemplo, eu gosto de fazer essa analogia, a psicologia, como o Brasil, ela é tão rica, tão gigante, tão ampla, com dimensões continentais, de tal modo que falar da psicologia sem especificar de qual ângulo da psicologia você está falando, de qual área da psicologia, de qual contexto de atuação, de qual público com o qual você trabalha, não ajuda as pessoas a entenderem o que é que você é capaz de fazer por elas. E não existe outra maneira de se destacar na multidão que não seja construindo bem as bases de uma identidade profissional. Eu aproveito a oportunidade para chamar a atenção das pessoas que muitas vezes se esquecem desse detalhe e passam a vida inteira não construindo esse processo. E aí, às vezes, sem querer, sem se dar conta, sem perceber, elas, por exemplo, constroem a base da identidade dela como sendo professora de psicologia. Eu já tive aí a oportunidade de ajudar algumas pessoas nesse sentido. Você se forma em psicologia, você entra para o campo da didática, né? Do campo da docência em psicologia, e aí lá você vai passando anos da sua vida profissional. Termina que a sua identidade vira a identidade de professor e não de psicólogo. De tal modo que se a universidade ou a faculdade onde você estiver, eu vou falar em termos de faculdade, né? Já para a universidade você tem que perder a sua estabilidade profissional. Mas de modo que se a faculdade em que você está inserido, contribuindo lá durante anos, de repente lhe demite, você vai ter muita dificuldade de se sustentar no mercado, a não ser que você corra para tentar ser professora de novo em outro lugar. E aí, não sei se você está percebendo o que eu quero dizer. Quando você faz isso, a sua identidade deixa de ser identidade do psicólogo e passa a ser identidade do professor. E eu quero trazer esse tema para você, dada a importância dele, porque quando a gente tem uma identidade profissional bem construída, e você já deve ter me visto falar sobre isso antes, a gente tem muito menos dificuldade de se estabelecer no mercado de trabalho. A gente tem muito menos dificuldade de manter a estabilidade. Eu coloco a estabilidade entre aspas, porque eu não acredito em estabilidade em lugar nenhum, tá certo? Para mim, a estabilidade é uma grande ilusão. Mas você vai conseguir melhor manter o equilíbrio do seu negócio em psicologia. Eu não sei se você já parou para pensar, mas as pessoas, elas podem prestar serviço e terem os seus serviços contratados, mesmo que ela não tenha uma identidade profissional bem construída. Mas o que é que acontece se for assim? O que acontece, via de regra, é que sem uma identidade profissional bem construída, você tem menos credibilidade no mercado, as pessoas, em consequência disso, vão tender a procurar menos pelo seu serviço, e se elas procurarem pelo seu serviço e você
apresentar o preço do serviço que você presta. Elas tendem a comparar mais com o de outros profissionais, também com identidade genérica, via de regra, e aí elas vão terminar escolhendo pelo preço. Então, elas tendem a valorizar menos o seu trabalho, ter menos credibilidade em você, pagar menos pelo serviço que você presta e ter uma vulnerabilidade maior de, a qualquer momento, estar ou não estar com você. Quando você, por outro lado, constrói uma identidade profissional sólida, né? Porque isso é uma jornada, isso é um processo, isso não é alguma coisa que acontece do dia para a noite, mas não precisa levar 14 anos, como eu levei, né? 14 anos não posso dizer que eu levei 14 anos, mas você não precisa passar 6 anos, eu gosto da ideia dos 6. Você não precisa passar 6 anos para construir sua identidade profissional. Hoje, com a forma como a sociedade está organizada em torno das tecnologias, das mídias sociais, você consegue construir sua identidade em muito menos tempo do que isso. Essa, inclusive, é a essência desse programa. Então, com isso, você vai ajudar o seu cliente a escolher melhor, a escolher você em meio à multidão. Porque no mercado de trabalho, nós temos dois grandes desafios. O primeiro grande desafio do mercado de trabalho é você se manter nele, né? Se manter. A grande maioria dos profissionais vão abandonar o mercado de trabalho na psicologia. E o segundo grande desafio que você tem, em meio ao desafio de se manter, é o desafio de se destacar da multidão. E é por isso que é tão importante que a gente vá trabalhar sobre a construção da sua identidade profissional, tá bom? Bom, às vezes, aqui eu chamo a sua atenção. Às vezes a gente reclama tanto, né? Eu nas rodas de conversa, eu nem não dou muita brecha para isso, não. Quem anda comigo sabe que não tem muito espaço para reclamação, porque todas as vezes que alguém vem reclamar de alguma coisa, eu pergunto qual é a contribuição que você está dando para essa reclamação que você está fazendo. Certamente, você está ajudando para que as coisas sejam do jeito que elas estão. Mas, vez ou outra, eu vejo quando as pessoas reclamam que a gente tem aí muitas pessoas buscando clientes no mercado, coaches, fala-se dos coaches, né? Do pessoal que faz constelação familiar, das terapias alternativas. E muitas vezes eu vejo, nem estou concordando com isso plenamente, mas muitas vezes eu vejo as pessoas denegrindo, de certa forma, a capacidade de ajuda de outros atores da promoção de saúde mental, né, de promoção de bem-estar, e defendendo que essa pessoa tivesse, e defendendo que se o cliente tivesse buscando ajuda na psicologia, certamente ele estaria melhor respaldado, melhor atendido, com bases científicas mais sustentáveis, e etc, etc. Só que, se você só abre a boca para reclamar disso e não ajuda em nada os seus possíveis clientes a escolherem você, você está sendo conivente com o mercado do qual você está reclamando. Se eu acho que as pessoas têm opções melhores, se eu acho que eu sou uma opção melhor para as pessoas buscarem determinados tipos de serviço, eu preciso estar no mercado me apresentando como alguém disponível para prestar esse serviço. Não adianta nada, né? Vou até fazer propaganda gratuita aqui agora. Não adianta nada as pessoas para quererem, né, desamassar ali uma morsa que tem no seu carro, buscar, achar que tem muita gente no mercado fazendo isso, se o martelinho de ouro, né, estou fazendo propaganda aqui dele, o martelinho de ouro, que é o cara que é o bambambam de prestar esse serviço, fica calado no mercado, se esconde, não faz propaganda, não divulga, não cria uma identidade profissional, não cria uma marca que se fortaleça,
como é que as pessoas vão escolher melhor alguém que preste, que faça o serviço que ele faz, se ele está escondido, né? Então, vamos aproveitar aí essa oportunidade para a gente entender que esse processo é um processo do qual nós devemos participar. Se os nossos clientes eles precisam escolher melhor quem presta serviço para ele, e se você supostamente é uma escolha melhor, apresente-se para o seu cliente como uma possibilidade, ok? Então vamos lá. Para a gente começar a fazer isso, a estruturar as bases da sua identidade profissional, você precisa entender que para essa base a gente vai precisar ter 3 elementos. Esses elementos são o ser, o fazer e o ter. Via de regra, as pessoas começam pelo ter. E esse é um grande equívoco que elas fazem, porque o ter é uma consequência. A gente deve querer ter mais clientes, querer ter mais resultados com a psicologia, querer ter uma vida financeira mais estável. A gente precisa querer ter maiores oportunidades. A gente precisa querer ter maiores oportunidades no mercado, mas antes de desejarmos o ter, nós precisamos consolidar o ser e o fazer. Mas dito dessa maneira, fica muito genérico. Então, vamos tentar entender melhor o que é que eu estou querendo dizer com isso. No universo do ser, e aí onde muitos profissionais da psicologia se perdem, no universo do ser, nós temos uma primeira grande base dessa pirâmide, que é o ser psicólogo, que é a base do conhecimento sobre o qual você está edificado, né? Sobre o qual você está construído. A gente às vezes faz aquela pergunta que diz assim: qual é a sua formação de base? Essa pergunta é uma pergunta-chave para a gente saber, do ponto de vista da identidade profissional, qual é a base de conhecimento sobre o qual aquela pessoa se edifica. Então, essa é uma base importante para a construção da identidade profissional. Então, aí é onde entra o problema, porque muita gente acha que ser psicólogo já é toda a estrutura da identidade profissional. E isso nada mais é do que o primeiríssimo ponto de partida de toda a conversa. Não é o fim, é o começo da conversa. Então, essas bases, dentro dessa base gigante, que é a base da psicologia, a gente precisa, então, começar a construir o nosso ser em termos de expertise. Qual é a nossa expertise? Né? Qual é a área da psicologia em que a gente vai se tornar especialista? Nossa, como eu falo sobre isso, né? Em que a gente vai se tornar especialista para que a gente possa, a partir de então, dar sequência ao nosso processo de construção de identidade profissional. A gente já está aqui dentro de um universo, porque eu espero que eu esteja conversando com você, e se você está me ouvindo, eu espero que você esteja no grupo das pessoas que têm interesse pelo universo da clínica. Então, a expertise sobre a qual nós estamos falando aqui agora já é a expertise da clínica psicológica. A clínica psicológica continua sendo uma base muito vasta. Apesar das pessoas confundirem e acharem muitas vezes que clínica psicológica se identifica, se confunde com psicoterapia, na prática não é isso que acontece. Clínica psicológica é um universo de possibilidades de atuação do psicólogo dentro do contexto da clínica. E a psicoterapia é apenas uma dessas possibilidades. Não é apenas uma, e com isso eu estou desdenhando da psicoterapia, de forma alguma. Ela é uma das possibilidades de atuação e é uma excelente oportunidade de atuação. Para a gente poder
pensar nessa expertise, tem muita coisa que a gente precisaria ver, que agora, de fato, não é a oportunidade para isso, mas é óbvio que se você vai desenvolver uma expertise, seria muito legal que você desenvolvesse uma expertise numa área em que as pessoas tenham interesse de contratação, né? Não adianta você se especializar numa coisa que pode ser massa demais, ou não adianta não vou dizer isso, né? Mas a vida se torna mais difícil para você se você se especializar, desenvolver a sua expertise numa área em que a sociedade não valoriza, em que a sociedade não tem a cultura de contratação, né? Você vai ter aí que desenvolver essa cultura, ajudar a desenvolver essa cultura, e isso não é alguma coisa que é fácil de ser feita. Então, é preciso você saber se tem demanda para o que você quer trabalhar, se, além de ter demanda, não é apesar, se além de ter demanda, tem mercado, ou seja, se tem quem pague por isso. Às vezes tem demanda, mas as pessoas não vão lá para fazer o investimento nesse recurso, né? Muitas vezes, por exemplo, o que é uma coisa que requer demanda e que as pessoas não estão habituadas a investir. Bom, eu trabalho com a clínica de adolescentes. A autoestima é alguma coisa que, de fato, é muito importante na construção do desenvolvimento de uma pessoa. Mas, normalmente, quando o problema é da ordem da autoestima ou da ordem da timidez, os pais não decidem com facilidade fazer o investimento na clínica para esses filhos, para esses adolescentes. Já se o problema está associado à agressividade, dificuldade de adaptação no universo da escola, envolvimento com drogas, potencialidade ligada ao suicídio, movimentos de automutilação, aí as pessoas tendem a investir mais. Então, veja aí, o que eu quero mostrar para você é que as dificuldades ligadas à autoestima, elas são tanto uma demanda, as dificuldades do contexto das habilidades sociais, por exemplo, elas são uma demanda tão grande, tão importante, quanto o uso abusivo de álcool e drogas. Só que a disponibilidade dos pais para pagar pelo serviço é maior quando você está trabalhando com os temas em que eles se sensibilizam mais. Então, uma coisa é ter demanda, outra coisa é ter mercado. E aí isso é uma coisa que é importante. Mas a gente não vai entrar nesses detalhes, porque aí vai ter muita coisa para pensar sobre isso, tá? A gente teria que parar para pensar se esse é um mercado que está crescendo, se não está crescendo, se está regredindo, quanto é que as pessoas tendem a pagar por ele, quais são as tendências, quem são os concorrentes, como é que os concorrentes estão trabalhando, se eles estão fazendo alguma coisa que é nova. E aí teríamos que pensar muitas coisas. Mas o que eu quero trazer para você é que a primeira base da sua construção de identidade profissional é o ser. E no ser aqui a gente falou sobre a base do conhecimento, que já é a psicologia, e qual é, dentro desse conhecimento vasto, a sua expertise. O outro ponto, né, o outro fator ligado ao ser é o campo das habilidades. Agora eu não estou mais falando em termos de conhecimento, base de conhecimento. Eu agora já estou falando em termos de recurso. Às vezes eu pego aqui profissionais da psicologia, que eu vou fazer supervisão, ou que estão dentro, né, do contexto da mentoria, e aí eles têm bastante conhecimento sobre, por exemplo, como trabalhar com transtornos de ansiedade. Só que aí quando eu pergunto para eles, mas quais são as suas habilidades para lidar com esse transtorno? As suas habilidades, quais são os recursos que você tem, né, para você trabalhar com esse transtorno? Muitas vezes eles não sabem responder, porque recursos, habilidades, eu poderia resumir dizendo que é um conjunto de coisas que lhe permitem fazer outras coisas.
não é mais o conhecimento de uma forma abstrata, genérica, ampla, mas agora eu já estou dentro de uma expertise, agora eu já estou dentro do universo da expertise. E aí, no campo das habilidades, a gente também teria mais um universo gigante para abordar, e a gente não vai fazer isso aqui, mas esse universo gigante, ele passaria, por exemplo, por desde as habilidades que são consideradas as competências inconscientes, até as habilidades que estão na outra ponta, que são das incompetências inconscientes. Ah, nossa, Helena, o que é que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, às vezes, a gente tem habilidades que a gente tem tão bem estabelecidas na nossa vida que a gente nem sabe que a gente tem. Por exemplo, a habilidade de se comunicar, a habilidade de ser empático, né? De ser sensível, de ter uma boa escuta. Às vezes, a gente tem essas habilidades e elas já correm tanto nas nossas veias que a gente nem sabe que a gente tem essas habilidades. Precisa que alguém olhe para a gente e diga, nossa, como você é bom nisso. E você nem sabia que era. Aí tem aquelas habilidades que você sabe que você tem aquelas habilidades que você sabe que você não tem, que precisa desenvolver, e tem aquelas habilidades que você não sabe que não tem. Ou seja, são as incompetências inconscientes. É o outro polo da conversa, quando isso gera muitos pontos cegos, inclusive é sobre muitos desses pontos cegos que o programa Psicólogos Bem-Sucedidos, que o programa Psicólogos Bem-Sucedidos opera, porque são aquelas coisas que você não sabe que não sabe, e talvez você nunca descubra sozinho que você não sabe aquilo e que se você soubesse, aquilo iria fazer muita diferença na sua vida, que são as incompetências inconscientes. Essa aí é chave, tá bom? Então, é uma outra dimensão dessa construção de identidade dentro ainda do que a gente fala de ser, né? E aí, bom, a gente não pode descartar, ainda dentro desse universo do ser, as nossas atitudes. E o que são as nossas atitudes? As nossas atitudes são os nossos pensamentos, que muitas vezes nos destroem, que é a nossa capacidade de nos fazer acontecer, a nossa capacidade de nos fazer acontecer, não. A nossa capacidade de fazer acontecer as coisas na nossa vida. E aí eu posso garantir para você que, vejam como são as coisas, né? A base de conhecimento que você tem, que é a psicologia, ela é responsável por, sei lá, 15% dos seus resultados, né, do seu sucesso profissional, do seu êxito profissional. 25%, isso eu estou aqui refletindo, tá? Pensando na vida. 25% vem das suas habilidades. Mas eu posso garantir para você que mais da metade, né? Eu diria que 60% da sua capacidade de ter resultado no que você faz tem a ver com os pensamentos que você tem. E isso é alguma coisa que está no campo do inconsciente dos profissionais. Muitas vezes a gente precisa lançar muita luz sobre isso para que a pessoa comece a perceber como as atitudes, os pensamentos dela levam ela muito mais para as chances de fracassar do que para as chances de ser bem-sucedido. Então, esse é um polo que de fato vale a pena você ficar atento. E aí, bom, dentro desse contexto do pensamento e da atitude, eu vou destacar somente um ponto para que você possa parar e pensar. Existe uma diferença muito grande entre as pessoas que constroem a identidade delas em cima da profissão e as pessoas que conseguem perceber que a identidade profissional delas é de empresário.
E isso a gente não tem um trabalho bem feito dentro da psicologia. A maioria das pessoas funciona como profissional. Isso faz com que, nossa, eu confesso para você que eu sofria quando eu via isso dentro da sala de aula. Eu não sei se você sabe, mas eu sou professora de psicologia há 19 anos, né? 19 anos e 20 anos. Eu sou professora de psicologia há 20 anos. E eu sou professora de psicologia para psicólogos há 18 anos. E quando eu estava lá trabalhando com os meus alunos, formando profissionais da psicologia, e eu já formei mais de 6.000 profissionais da psicologia, eu ficava muito incomodada quando surgia em sala de aula aquela pergunta que dizia assim: professora, tem emprego para psicólogo? Como é o emprego do psicólogo? E eu dizia, meu Deus do céu, você é um profissional autônomo, você é um profissional liberal. Por que que você está pensando em ter emprego? Ter emprego talvez seja a pior coisa que aconteça na sua vida, é ter um emprego de psicologia. Mas aí, poxa vida, eu preciso entender que as pessoas elas têm perfis diferentes. E algumas pessoas, por conta das suas atitudes, por conta dos seus pensamentos, por conta do seu perfil comportamental também, eu não posso desprezar isso, elas tendem a buscar uma segurança. E aí, dentro desse contexto da profissão, não esqueça que eu estou aqui fazendo um parâmetro entre ser profissional e ser empresário da psicologia. Quando você é profissional, você tem a mentalidade de profissional, você vai trocar todos os seus conhecimentos e habilidades por um salário. Você troca tudo o que você conhece, todas as habilidades que você tem, você troca por um salário. E aí você fica ali com aquela ideia de que o salário é bom ou é ruim, se você quer ou não quer aumentar o salário, se ele está satisfatório ou insatisfatório. Mas você monta a sua vida todinha dentro da casinha do teto salarial que você escolheu. E quando você tem uma mentalidade de empresário, você não quer saber de salário. Você não troca os seus conhecimentos e habilidades por salário. Você troca por receita na sua empresa. Você gera produtos, serviços. Você não quer ser empregado, você quer ser empregador. Você quer dar oportunidade às pessoas, você quer fazer com que a vida ela gire de uma outra maneira. E aí você não corre atrás de salário. E essa mentalidade ela tem a ver com muitas outras coisas, inclusive o quanto você ama ou não ama finais de semana e feriados, né? A mentalidade do salário, do assalariado, não interessa em que nível esse assalariado esteja, seja no nível de ganhar um salário mínimo, ou seja no nível de ser um auditor público, né? Um auditor fiscal, né? Sei lá, sei não. Enfim, qualquer coisa aí que você possa imaginar, um promotor, pensando na área do direito, né? Em que você vai ter salários acima de 25 mil reais, de 30 mil reais, não importa, mas você tem a mentalidade do assalariado. A mentalidade do assalariado é: eu faço o que eu tenho que fazer, eu cumpro tarefas, eu gosto dos feriados e dos finais de semana, e eu fico muito feliz com as minhas férias. E, bom, tem uma série de outras coisas que estão associadas a isso. Quando você é empresário, você está produzindo coisas, a sua sede é de produção. Então, com essa sede de produção e de geração de recursos para outros, para você, para aquele a quem você presta serviço, você não fica correndo nem atrás de salário, nem atrás de finais de semana, nem atrás de férias e nem atrás de estabilidade de qualquer tipo. Você quer construir a sua vida em cima do seu negócio.
E aí, os feriados, você tem liberdade para definir quais dias serão. O dia que você vai trabalhar, você tem a oportunidade de definir qual vai ser o dia. A hora que você começa, a hora que você larga. Larga, né? Olha que palavra. A hora que você começa, a hora que você termina. Quando vai ser suas férias. Se você pode ou não pode sair do Brasil para fazer determinada coisa. Tem uma série de coisas aí que vão acontecer quando você tem uma mentalidade que é a mentalidade de empresário. Então, e aí tem muitas outras coisas envolvidas, porque isso vai estar associado, por exemplo, com a relação que você estabelece com o seu cliente. Via de regra, a relação desejada é os dois ganham. O meu cliente ganha muito pelo valor que eu gero para a vida dele, pela contribuição que eu dou para a vida dele, e eu ganho porque ele vai me remunerar bem com isso. Não é boa a ideia em que tem quem ganha e tem quem perca. Não é boa a ideia em que o meu cliente está sendo muito beneficiado pelo meu serviço, mas eu não estou sendo bem remunerado por ele. Essa é uma relação de ganha o cliente e perde o profissional. Ou o contrário, aquela relação em que o profissional cobra bem pelo serviço que ele presta, mas ele não presta um serviço de qualidade. Então, ele ganha e o cliente perde. Esses dois miolos aí são terríveis, mas pode piorar, né? Existe aquela situação em que os dois perdem. Nem eu presto para você um serviço de qualidade e nem você me remunera bem. E sabe o que é pior? É saber que nessa última condição, que é a pior de todas elas, é onde estão boa parte dos profissionais que prestam serviço, e se a gente não alertar, eles são capazes de permanecer nesse lugar para o resto da vida deles. Eu nem cobro bem pelo que eu faço, você me paga mal, eu presto serviço mal para você, e assim a gente segue pelo resto da nossa vida. Quando a gente tem uma mentalidade que é uma mentalidade de construção, de produção, de ajuda, de fato, eu quero ser bem remunerado e eu quero dar para você um serviço que eu não vou me envergonhar dele, entende? Eu vou contribuir de fato com a sua vida. Então, até aqui, nós já temos aí um bom tempo de trabalho, nós falamos somente sobre o pilar do ser, que é o mais importante de todos na base de construção da sua identidade profissional. Com tudo isso aqui alinhado, tendo você definido a base do seu conhecimento, a gente já sabe que é a psicologia. Tendo você encontrado o seu campo de expertise, a gente já sabe que é a psicologia clínica, pelo menos aqui, dentro desse cenário onde a gente está conversando. Dentro da psicologia clínica, você definindo aí o seu nicho de atuação, o público a quem você quer prestar serviço, desenvolvendo as habilidades que são necessárias, habilidades e competências que são necessárias para, de fato, gerar valor na vida desses clientes. Tendo trabalhado as suas atitudes, a sua mentalidade, tendo alinhado tudo isso, o fazer vai ficar muito mais fácil. Aí a gente entra no fazer. O que é o fazer? O fazer é o dia a dia, é o que é que são as ações que você vai precisar ter. É o verdadeiro trabalho, tá certo? Então, fazer, aí você vai ter que pensar o que é que você não está fazendo e deveria fazer para se desenvolver melhor na sua identidade profissional. O que é que você está fazendo e deveria parar de fazer? Às vezes a gente tem atitudes, e agora eu estou falando de atitude como comportamento e não como pensamento. Às vezes a gente tem comportamentos que nos vendem muito mal, que nos fazem mal do ponto de vista de identidade profissional. Então, você precisa parar e pensar sobre isso. Isso aí é o genérico, porque depois disso aí a gente vai para as ações que você precisa fazer. E aí as ações, e aí é onde entra de novo alguns erros que os profissionais cometem. É que no universo de ações, no universo do fazer, existe o fazer
que é episódico, que é aquele fazer que você faz, aquele fazer que você faz, olha lá, uma vez só. Você vai lá e, por exemplo, se forma. Você vai lá e faz uma especialização. Você vai lá e se inscreve no conselho. Você vai lá e cria uma identidade visual. E aí você tem todas as coisas que são episódicas no universo do fazer. Só que não são as coisas... Meu Deus, cada vez que eu falo com vocês, fica cada vez mais claro para mim por que é que algumas pessoas não têm resultado, né? Existem muitos outros elementos além desses, mas o fato é que muita gente para nos primeiros pontos. Então, no universo do ser, para em ter o conhecimento de base, que é a psicologia. No universo do fazer, para na base, que são os fazeres episódicos. Então, eu me formei, fiz minha especialização, me inscrevi no CRP e fiz a minha identidade visual. Pronto, agora eu vou esperar que eu tenha sucesso. Não! Agora você vai fazer o que são aquelas coisas que são recorrentes, que são aquelas coisas que você vai ter que continuar fazendo, talvez para o resto da sua vida, que são os atendimentos de qualidade, a rotina de comunicação com seus clientes, a rotina de criação de oportunidades para que as pessoas saibam que você existe, a rotina de um planejamento semestral, anual, trimestral, a rotina do seu controle financeiro, a rotina da gestão do seu negócio. E aí tem uma infinidade de coisas, a rotina do seu marketing, tem uma infinidade de coisas que vão precisar ser recorrentes. E é na recorrência que as pessoas se quebram. É na recorrência que as pessoas perdem, porque elas não têm disciplina suficiente para manter a recorrência, para manter as coisas em dia. E aí elas terminam relaxando no que são as recorrências dos fazeres, e nesse relaxar elas perdem espaço no mercado de trabalho. Tá bom? E aí, quando a gente vai falar de ter, a gente já entra no último pilar. Último, perceba quantas coisas a gente falou até aqui que são tão mais importantes do que o ter, mas muitas vezes as pessoas começam pelo ter, né? E aí você quer ter o quê? Você quer ter dinheiro. Você quer ter agenda lotada. Você quer ter consultório com fila de espera. Você quer ter clientes que lhe reconheçam e lhe remunerem bem. Só que você não entende que não é só isso. Tem muitas outras coisas por trás disso. Para que você possa ter tudo isso, as duas bases anteriores precisam ter sido bem construídas. E se você não começou ainda, relaxa, começa agora, tá bom? Não é para você pegar o lenço e chorar agora, não. É para você se conscientizar e começar a fazer a coisa certa. E aí você precisa entender que se o seu consultório, aí eu vou fechar com essa ideia. Se o seu consultório estiver lotado, se você estiver com os seus clientes lhe remunerando do jeito que você gostaria, e você parar de fazer as coisas anteriores, o seu ter vai declinar, vai cair, você vai voltar para os pontos anteriores em que você não estava satisfeito. Porque para você conseguir sustentar o ter, o ser e o fazer precisam estar sendo bem trabalhados. Ok? Então, hoje a gente falou sobre as 3 bases da construção da sua identidade profissional: o ser, o fazer e o ter. E a conversa não acaba por aí. A gente tem muitas outras coisas a falar sobre isso. Inclusive, eu vou gravar um outro vídeo para você, ainda falando sobre a construção da sua identidade profissional. Mas, para isso, eu te convido a continuar me acompanhando. Me segue no Instagram e olha, tem um vídeo ou tem um grupo lá no Telegram
em que a gente tem áudios que são recorrentes, vão se tornar diários em breve. E lá eu trago conteúdos que são interessantes para você. Então, se você quiser me acompanhar, segue lá, tá bom? Entra lá no meu Instagram, que é o Eliana Almeida Oficial, e na bio do meu Instagram está o link para você fazer parte do grupo do Telegram. Ok? Um beijo bem grande para você e a gente se vê no próximo vídeo.